processo de degradação pode ser totalmente recuperado como este outro aqui, os sermões do Dr. Francisco Fernandes Galvão, do ano de 1615. Este é um trabalho feito pelo Laboratório de Conservação e Restauração da Fundação da Casa de Rui Barbosa, coordenado pela professora Maria Luísa Soares. Maria Luísa, isso é um trabalho comum no Brasil? Não, esse trabalho é feito por laboratórios especializados e não existe tantos quanto deveriam existir, porque o processo de degradação é muito acentuado em climas tropicais. Portanto, não existem tantos quanto nós gostaríamos. Agora, o trabalho de vocês se restringe a conservar esse tipo de material degradado, como a gente está vendo aqui, ou vocês também têm um trabalho preventivo de evitar que se chegue a esse ponto, ou manter, conservar? A conservação visa exatamente a prevenção. Esse trabalho de conservação inclui o quê? Uma temperatura adequada? A climatização do ambiente. Então, nós temos, com a conservação, nós pensamos a estrutura do material, o que é o ideal para o material. E existe uma pesquisa envolvendo o conhecimento do material e, portanto, o que seria melhor para a sua guarda, quer dizer, a climatização, higienização, quer dizer, todo o processo que elimine do material os elementos que possam degradar, elementos químicos e elementos biológicos. Resgatar o passado para ampliar os caminhos do futuro. Essa é a principal função de inúmeros pesquisadores que desenvolvem uma rotina vital para a nossa história: a preservação material de objetos da cultura brasileira. Com muita técnica e uma infinita paciência, eles vão recuperando, ponto por ponto, um acervo riquíssimo e insubstituível para a memória nacional. O Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Fundação Nacional de Arte, a Funarte, no Rio de Janeiro, é o único na América Latina que desenvolve técnicas e metodologia adequadas à conservação de materiais fotográficos, perpetuando a memória nacional. A Funarte e a Fundação Pro Memória investiram cerca de 500 mil cruzados novos nas instalações, onde trabalham 8 técnicos nos 4 laboratórios de processamento fotográfico em preto e branco e a cor, nos 2 laboratórios químicos e no ateliê de restauração. O Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte presta assessoria a cerca de 60 instituições do país. Essas fotos, por exemplo, vieram do Museu da Escola de Engenharia da UFRJ. Sérgio, qual o tratamento que essas fotos recebem aqui? Bem, quando nós recebemos fotografias para serem conservadas e restauradas, o primeiro passo é um tratamento de higienização dessas fotografias e acondicionamento e guarda das imagens numa proteção adequada. Após isso, passamos a fazer uma ficha de acompanhamento técnico para cada uma das fotografias, escrevendo as principais características de deterioração e fazendo uma proposta de tratamento, então, para essas fotografias. Né? Nesse material, por exemplo, podemos ver alguns exemplos de fotografias com problemas característicos de deterioração, como o ataque à imagem de prata. Né? Dentro desse acervo também encontramos exemplares de fotografias originais feitas a partir das primeiras radiografias executadas em 1896, né? Já dentro do contexto da pesquisa universitária, pelo professor Henrique Moriz. É um material, portanto, raro e que será aqui no centro tratado individualmente, sofrendo também uma série de outros tratamentos, como a reprodução fotográfica, né, e o acondicionamento de forma permanente. Agora, me diga uma coisa, eu sei que existem várias causas pelas quais uma foto se deteriora. Quais seriam, assim, as principais? Falta de cuidados? As principais causas de deterioração estão associadas às condições de guarda, de acondicionamento e guarda, né? E às questões de climatização. Normalmente, essas fotografias, antes de terem vindo ao centro para tratamento, estavam sem nenhuma proteção individualizada, apenas empilhadas umas sobre as outras. Os cartões suportes nas quais essas fotografias estão montados não são cartões de melhor qualidade.
Portanto, uma outra imagem em contato direto com esse cartão sofrerá, então, em função da falta de um entrefolhamento. A umidade também, tudo isso ajuda. A umidade e a temperatura, obviamente, são causadores de problemas como a deterioração por fungos e micro-organismos, né? E, inclusive, também facilitam o ataque de insetos. Para remover os fungos, é preciso reduzir a umidade abaixo de 60 graus, eliminando assim a proliferação. Nas fotos já atacadas, usa-se um algodão embebido em solvente orgânico. Quando a proliferação é apenas superficial, é possível remover os fungos, mas em muitos casos a emulsão já foi profundamente atingida e as marcas são irremovíveis. Tomemos, por exemplo, alguns casos. Essa imagem ela tem um problema de degradação da imagem de trato e tem também um problema de degradação do suporte. Né? Então, eu posso exemplificar nessa imagem que temos aqui junto ao microscópio algumas etapas de tratamento que serão executadas posteriormente naquela imagem. Essa fotografia apresentava uma série de degradações tanto na emulsão, né, quanto no suporte. A fotografia apresentava rasgos, áreas de devastamento do suporte que foram todas consolidadas após uma higienização. Então, temos aqui todo um trabalho de velatura com papel japonês e adesivos adequados que reconstituem e reintegram o suporte. A próxima etapa será a reintegração da área de emulsão através do uso de gelatina fotográfica associada à aplicação de pigmentos que permite uma reintegração visual. A fotografia, depois de conservada e restaurada, ela vem para a etapa de montagem, né, em Passepartout. Isso significa que ela vai ser montada sobre um cartão suporte e receber um cartão janela, onde nós teremos então uma melhor integridade física para a fotografia, uma técnica de montagem que é reversível. Essa fotografia pode ser removida desse Passepartout a qualquer momento. E, além disso, temos digamos assim, uma integração estética, inclusive, maior, na medida em que a fotografia é colocada dentro de um Passepartout que guarda proporções, né, compatíveis com o tamanho original da fotografia. Né? É uma técnica simples, mas que, porém, muitas vezes é executada de forma inadequada, na medida em que a fotografia é colada integralmente ao cartão suporte. Né? Essa é uma técnica muito utilizada mesmo em fotografias, também em gravuras, né? E acabam causando dano à fotografia. Quer dizer, a fotografia não deve ser colada integralmente ao cartão suporte. Ela deve, sim, ser montada utilizando-se cantoneiras, sem uso de adesivos diretamente sobre a fotografia. Paciência, disciplina e habilidade são qualidades essenciais no trabalho de restauração. O uso de jaleco e das luvas de algodão é obrigatório aqui no centro. Sérgio, quanto aos negativos, eles também podem ser recuperados? Os negativos podem ser recuperados. Existem alguns processos químicos de deterioração que podem atingir estágios irreversíveis. Aqui, por exemplo, temos negativos em nitrato de celulose, né, em estágio basicamente já final de deterioração, no estágio intermediário. Né? Nessa situação ainda é possível alguma recuperação da informação fotográfica nesse caso. Temos, por exemplo, aqui um conjunto de negativos da Fundação do Cinema Brasileiro, que são negativos em nitrato de celulose, mas que ainda não atingiram esse estágio de degradação. Eles foram devidamente higienizados, acondicionados, e agora uma próxima etapa será de duplicação desse material. Isso acontece pelo material que foi feito na época? Sim, esse particularmente é um problema de fabricação. Quer dizer, o plástico utilizado originariamente, o nitrato de celulose, é um material instável e, portanto, ele no tempo vai se degradar. Aqui, então, a gente tem perda total da imagem. Perda total da informação. Através da duplicação é possível que se consigam resultados como esses nessas fotografias, exemplificados por essas fotografias, onde temos um negativo feito, uma cópia fotográfica feita a partir do negativo original e uma cópia fotográfica feita a partir de um negativo duplicado. Né? Podemos ver que há, inclusive, um certo ganho, né, já no próprio processo de duplicação, e uma preservação da informação através da duplicação, né, sendo que não há perda significativa de qualidade nesse processo.
Para proteger a fotografia, os técnicos realizam um processo chamado de viragem. A imagem fica revestida por selênio, enxofre ou ouro durante alguns minutos para que a fotografia tenha uma maior resistência ao ataque da luz, da temperatura e dos poluentes atmosféricos. Essas caixas não existem no mercado, elas foram feitas pelos próprios pesquisadores do centro para solucionar o problema da preservação, porque uma das principais causas do estrago das fotografias é justamente o acondicionamento impróprio. Márcia, como é que você usa essas caixas? Bom, essas caixas é praticamente a última etapa de uma fotografia quando ela passa aqui pelo centro, né? Elas foram feitas, o protótipo foi feito pelos técnicos daqui do centro, né? E elas utilizam papel neutro, que é testado, inclusive no laboratório aqui do centro. São papéis de boa qualidade e, dependendo da gramatura, tem uma caixa, né, específica para esse tipo de gramatura. Que é gramatura? Bom, gramatura é o peso do papel por metro quadrado, certo? Que dá a espessura do papel, né? Bom, alguns protótipos de caixa, como essa, que está sendo desenvolvido para que haja esse tipo de caixa no mercado futuramente, né? Então, o envolvimento do centro com a indústria. Exatamente, né? Ela tem essa abertura aqui lateral que facilita o manuseio, né, da fotografia, né? Certo? Isso aqui é já a fotografia com passe-partout, que depois é colocada na caixa e depois vai para o armário de metal, né? Outro tipo de caixa que nós temos é a caixa em cruz, tá? Essa caixa, inclusive, vai ser enviada para o Museu Imperial, guarda material do fotógrafo Clown, que vai ser entregue ao Museu Imperial, tá? Esse papel aqui é um papel de algodão, que é um papel próprio para conservação e preservação, né? São alguns tipos de acondicionamento, né? Aqui é a fotografia. Quer dizer, fica bem embalado. Fica bem embalado, bem protegida, né? E essa fotografia é uma fotografia que tem aproximadamente 100 anos ou mais, né? O estado dela de conservação é muito bom. E esse material vai ajudar a conservá-la, digamos, por mais 100 anos, né? Outro tipo de solução também para a guarda de fotografia são as pastas suspensas, que podem tanto receber, né, esses envelopes, que também são confeccionados aqui, assim como a pasta, né? E é uma solução, inclusive, mais barata de guarda, tá? E a foto, ela é guardada, envolvida num papel chamado salto neutro, que ele é de pH neutro, com alguma reserva alcalina, né, que evita que ele fique ácido e, no caso, deteriore a fotografia, né? O centro também realiza pesquisas no campo da estabilidade e permanência dos materiais. O João Carlos desenvolve uma pesquisa de métodos fotográficos no século XIX. João Carlos, como é que é o seu trabalho? Bem, a gente começou a pesquisar esses métodos, que são métodos artesanais, né? Que são o começo da fotografia, né? Pelo próprio sentido do centro, que é um centro voltado para a recuperação das fotos do século XIX. A gente começou a fabricar os materiais da mesma forma que se fazia no século passado. Basicamente com prata, quer dizer, prata é a matéria-prima da fotografia. E ela é aplicada em certos suportes, que eram suportes que eram usados para fazer emulsão na época. Por exemplo, albumina. Albumina o que é? Clara de ovo. Está batida com sal. Entende? Então, quer dizer, se não houvesse galinha, ovo, não teria fotografia. Até hoje não foi descoberto nenhum substituto para a matéria orgânica, que é a gelatina, que é do boi, e a albumina da galinha. Vamos dizer. Então, o que eles faziam no século XIX era flutuar um papel na clara de ovo e depois flutuar esse papel coberto, a clara de ovo, na prata. Então você tinha uma emulsão e em cima dessa emulsão sensível eles imprimiam
E como é que a fotos. gente faz isso hoje? Hoje, da mesma forma, quer dizer, eu estou repetindo, estou pesquisando os manuais fotográficos antigos e repetindo os processos. No caso, você está me falando em prata, platina, como é que é a utilização desses metais? São banhos? São banhos, quer dizer, você prepara um líquido onde tem uma porção determinada de prata. Prata é o produto básico. Se você tem um bule de prata em casa, você vê que ele escurece com a luz, né? Então, essa qualidade da prata de escurecer com a luz foi usada na fotografia. Agora, há outros produtos, como, por exemplo, goma arábica misturada com dicromato, que é um produto químico, ela endurece com a luz, ou seja, ela fica sensível à luz. Então, essa foto aqui, por exemplo, foi feita com goma arábica misturada com dicromato e pigmentos. Ela tem 3 impressões em cor, uma azul, uma vermelha e uma amarela. Então foi pincelada essa emulsão impressa. Essa mesma foto, depois eu imprimi já num processo chamado Van Dyck, que é prata, que é esse processo aqui. Tá? Isso faz mudar a tonalidade? Muda a tonalidade dependendo do tipo de processo que você usa, da concentração dos produtos químicos, também da textura do papel. Tá? Tem vários fatores. Essa aqui é uma foto da mesmo negativo feita em albumina, que foi seguramente o método mais usado no século XIX, tá? Que é feito com clara de ovo, batida com sal, depois flutuada no banho de prata. 90% das fotos do século XIX são feitas em albumina. Esse papel é diferente, né? Ele já é um papel brilhante. Além disso, ele tem uma cobertura de 3 camadas de clara de ovo. Em vez de dar uma, eu dei 3 para ver o brilho. E antigamente, inclusive, eles colavam no papelão e passavam um ferro quente para dar um brilho. Eles gostavam do brilho, aqueles cartões postais, etc. Aqui, essa mesma foto eu fiz também, já aqui com, se chama cianotipo, é feito com sais de ferro. Então dá esse tom azulado. Isso é um processo mais barato do que a prata, etc. Além disso, você tem aqui um exemplo de uma foto feita em platina, que é um metal nobre, muito mais caro, mas que dá uma definição toda especial. Se você comparar uma impressão em platina com a mesma foto feita em albumina, você vê que é inteiramente diferente. Todo o centro de conservação que faz um trabalho único de preservar fotos de valor histórico e artístico incalculáveis está ameaçado de extinção, caso se confirmem os cortes de pessoal previstos na última reforma administrativa do governo. Sérgio, e aí, como é que fica a situação do centro? Bem, o centro ele foi criado a partir de uma portaria do antigo Ministério da Educação e Cultura em 1985. Portanto, ele tem menos de 5 anos de existência, é um programa novo na área do Ministério da Cultura. O centro é fruto de um convênio da Fundação Promemória e da Funarte, que juntos investiram cerca de $500 mil nesse projeto até hoje, em instalações, treinamento de pessoal, inclusive no exterior, e que são funcionários qualificados, técnicos, foram admitidos por um processo de seleção, e que estão hoje, em função dessa medida do governo, ameaçados de serem demitidos, sendo que a equipe integral de 8 técnicos será demitida por não ter exatamente 5 anos de serviço público, né? Nesse aspecto, o centro se caracteriza como mais um exemplo de investimentos que foram realizados nos últimos 5 anos na área de cultura, na área de ciência e tecnologia, e que se veem hoje ameaçados por uma medida que, no nosso entender, é desprovida de embasamento para tratar realmente a questão do déficit público. Na realidade, o que acontecerá é que esse investimento será perdido no custo para se recompor esse investimento. No futuro, será muito maior do que a pequena economia que se fará com o salário desses técnicos nesse momento. Sobre esse aspecto, seria totalmente inadequada, né? E seria uma grande perda, tanto para a memória, né, na medida em que nós trabalhamos com documentação histórica, quanto inclusive para a fotografia contemporânea, na medida em que nós temos um centro técnico fotográfico altamente especializado. Preservar e revitalizar o passado é uma batalha antiga que traduz uma triste realidade. Ainda não há plena consciência de como é importante conhecer o passado para se analisar o presente e o futuro. Milhares e milhares de documentos
e de instrumentos da cultura brasileira já se perderam no tempo e no espaço. São traços irrecuperáveis da história de um povo que o descaso apagou, para sempre. Mas, ao lado desse lamentável quadro, há também os que resistem e travam no dia a dia uma luta paciente e tenaz para manter viva a memória nacional. Como o recuperador fonográfico Ayrton Pisco. A precisão de seu trabalho é tão grande que cada disco exige uma agulha especialmente desenvolvida para as características do sulco de gravação. Uma prova inegável de dedicação à cultura e à preservação que pode e deve servir de exemplo. Um constante desafio ameaça a memória da cultura popular brasileira, a sua preservação. O especialista em música e som, Ayrton Pisco, de 52 anos, dedicou a maior parte de sua vida para transformar velhos e fanhosos discos de 78 rotações por minuto em LPs à altura de nossos modernos equipamentos estéreos. Esse disco, por exemplo, é um dos únicos existentes e muito cobiçado pelos colecionadores. Representa a fase de ouro da música popular brasileira na década de 30 com Francisco Alves. Só que a tecnologia utilizada na época acrescentou estranhos chiados e ruídos nessa gravação histórica. Para devolver à memória nacional essa manifestação da nossa cultura, o Ayrton precisa de zelo, paciência e de todos esses equipamentos. Ayrton, como é que você pode recuperar um disco antigo? Olha, Marisa, conforme você disse, eu preciso de paciência, de zelo e de todos esses equipamentos, né? Eu pego o disco antigo, que conforme você sabe era gravado em 78 rotações por minuto, coloco nesse aparelho aqui, que é um toca-disco que opera essa velocidade, e depois faço o sinal oriundo desse toca-disco e atravessando todo esse circuito aqui, que é um circuito composto basicamente de filtros e de equalizadores, que servem para retirar do sinal tudo que não devia estar nele. Ruídos, distorções e todos os problemas sônicos. E procurando manter tão intacto quanto possível o sinal original. É isso que eu faço em linhas gerais. No equalizador gráfico, as faixas de frequência são divididas em vários segmentos e pode-se atenuar ou reforçar a frequência. Depois, num outro equalizador chamado de paramétrico, é feito o rebalanceamento tonal, para não esconder a voz do cantor, tornando a regravação o mais natural possível. A massa do disco já não era boa, tanto que o disco era quebrável, ele caía no chão, quebrava, feito um copo. O sulco do disco não era padronizado, a agulha trabalhava dentro do sulco com um peso de, às vezes, 200 gramas. Para você ter uma ideia, hoje em dia se trabalha com frações de gramas. Naquele tempo era um peso de um pacotinho de manteiga em cima do disco e a agulha era de aço. Ela ia desmanchando e deixando um sedimento depositado no fundo do sulco do disco. Então tudo isso fazia com que o disco não só ficasse estragado, o sulco ficasse lavrado, porque a agulha realmente lavrava o sulco do disco, como ficasse depositado um sedimento no fundo do sulco. Isso aí, o disco já tinha chiado com isso tudo, então você imagina o que era. Daqui a pouco a gente vai ver, né? Vai matar a cobra e mostrar o pau. Ayrton Pisco tem em sua casa, em Santa Teresa, um acervo invejável de mais de 6.000 discos. Você está me falando que você enfrenta uma dificuldade que é em relação às agulhas. Parece que cada disco precisa de uma agulha específica? É quase que isso, porque naquele tempo não havia padronização do formato do sulco e nem das dimensões do sulco. Então a gente não sabe que agulha é a melhor para captar o máximo de informação disponível ali naquele disco. Então o que a gente tem que fazer? Filmar o sulco do disco e levantar as dimensões do sulco e o formato. Fazendo isso, a gente pega e manda lapidar a ponta da agulha. Aqui no Brasil, não, porque aqui no Brasil não se faz isso. Eu mando lapidar a ponta da agulha na Inglaterra. E para receber de volta é uma parada. Agora me diz uma coisa, sai muito caro recuperar um disco? Sai caro. Sai caro por causa disso tudo que eu estou lhe dizendo, né? Você veja bem,
esse equipamento é caro. Então a gente tem que considerar o desgaste do equipamento, não é isso? E essa agulha é feita na Inglaterra, depois da gente filmar, que é uma coisa cara também, que tem que ser uma filmagem tão precisa que permita você levantar com exatidão as dimensões e o formato do sulco. Isso para vir demora, a gente se aborrece. O tempo que a gente perde nisso é muito grande. Eu, como disse a você, às vezes, para recuperar um fonograma de 3 minutos de duração, que é o tempo normal de uma música, eu gasto 20 horas de trabalho. E isso, evidentemente, tem um preço, né? Mas sai caro para mim, mas sai barato para quem me paga, porque eu não sei cobrar. Agora vocês vão ouvir em primeira mão uma peça rara da música popular brasileira, recuperada pela arte e pela técnica de Ayrton Pisco.